O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento que considerou constitucional o compartilhamento de dados pela Receita Federal com o Ministério Público sem autorização judicial. Nós vamos a Brasília conversar com a repórter Renata Teodoro. Boa noite, Renata. Além do fisco, os ministros também discutiram a utilização de informações da Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF. Em relação a esse assunto, afinal, o que ficou decidido? Boa noite, Boris. Pois é, essa resposta a gente só vai ter na próxima quarta-feira, Boris, porque como 4 ministros consideraram que a questão do antigo COAF não deveria ter sido analisada no recurso extraordinário que foi analisado hoje, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, deixou para a próxima semana a formulação da tese que será aplicada de agora em diante. Toffoli, no entanto, derrubou a liminar que ele mesmo tinha concedido, suspendendo mais de 900 investigações que utilizavam dados da Receita e do COAF sem autorização judicial. Assim, a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o senador e filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, foi liberada. Agora, em relação às informações da Receita, o placar ficou em 8-3 pelo compartilhamento das informações fiscais e bancárias. Vamos ver como foi a sessão de hoje na reportagem. Os 2 primeiros ministros que votaram hoje, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, foram rápidos. Eles aderiram à tese majoritária de que a Receita Federal pode compartilhar dados bancários e fiscais com o Ministério Público sem autorização judicial. Inclusive, ressaltaram que a Corte já havia considerado a prática legal em outras oportunidades. Carmen Lúcia estendeu o entendimento à Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF. Lewandowski não se pronunciou sobre a UIF. É dever do agente público, ao deparar com indícios de prática criminosa, comunicar os fatos ao Ministério Público, como determina a legislação. Não se está, portanto, senhor presidente, estou terminando, diante de prova obtida ilegalmente ou de quebra indevida de sigilo bancário e fiscal por parte da Receita. Terceiro a se manifestar no dia, o ministro Gilmar Mendes adotou uma postura diferente. Concordou com o compartilhamento de todos os dados por parte da Receita Federal quando houver indícios de crime. No entanto, em relação às informações da Unidade de Inteligência Financeira, Mendes seguiu o voto do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Para ele, os dados podem ser compartilhados desde que não sejam encomendados pelo Ministério Público. Em relação ao UIF, acompanho na íntegra as teses de repercussão geral fixadas por Vossa Excelência. E no tocante à Receita, eu divirjo parcialmente, constatando que é constitucional o compartilhamento com o Ministério Público para fins penais dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita no legítimo exercício do seu dever de fiscalizar, ainda que sem autorização prévia do Poder Judiciário, desde que realizado nos estritos termos do artigo 83 da Lei 9.430. O ministro Marco Aurélio Mello iniciou o voto com uma crítica ao fato de o recurso que tratava do questionamento de um casal dono de postos de gasolina no interior de São Paulo ter incluído um pedido do senador e filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro. O parlamentar é alvo de uma apuração baseada em relatórios de transações financeiras atípicas emitidos pelo então COAF. Em julho, o presidente do STF, Dias Toffoli, suspendeu todas as investigações em curso do Ministério Público que tivessem utilizado dados detalhados por órgão de controle sem autorização judicial. Mais de 900 investigações foram paralisadas. Suspendendo uma multiplicidade, um sem número de procedimentos criminais no país, prejudicando-se a jurisdição na área sensível, que é a área da persecução penal, é a área criminal. Marco Aurélio analisou apenas a questão do fisco. Ele negou provimento ao recurso ao entender que a Receita pode quebrar o sigilo do contribuinte sem autorização judicial, mas o Ministério Público não. Precisamos ter as balizas do caso concreto. Aliás, surge uma ironia.
A Receita parte na relação tributária pode quebrar o sigilo de dados bancários, mas o Ministério Público não pode. Desta vez, reconheça-se, o Supremo decidiu dentro da lei e pelo Brasil. Mas, infelizmente, o presidente da Corte, Dias Toffoli, com sua decisão, acabou retardando as investigações em todo o país. Elas serão retomadas e, certamente, os criminosos, se houver, serão submetidos ao crivo da justiça. Custe o que custar, doa a quem doer.